Olá, povo de Deus, boa noite. Aqui é o servo Natanael. Eu estou aqui para fazer uma mensagem de fé para a vida daqueles que têm sede da palavra, daqueles que querem conhecer mais de Deus, né? E eu estou aqui para deixar a passagem que fala sobre o Espírito, sobre o viver no Espírito, porque a gente vive pela fé, mas também temos que viver no Espírito. Porque muitas pessoas vivem pela fé, mas em determinado momento da vida a pessoa vai caindo na fé, a fé da pessoa vai decaindo. Por quê? Por causa do espírito da pessoa. O Espírito Santo não está com a pessoa, não está sendo renovado da pessoa. A pessoa não está guardando ali o Espírito. Ela não está priorizando o Espírito. Então o que acontece? A fé ela acaba enfraquecendo. Então, eu vou dar essa passagem, ela está em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 e versículo 9. E diz assim, povo de Deus, olha só o que o Espírito diz. E diz assim, ó, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E diz mais assim, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tá vendo como é que é forte, pessoal? E agora vamos para o 10. Olha só o que diz no 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, o corpo físico, mas o espírito, o corpo espiritual por dentro, é vida por causa da justiça. Ou seja, vamos entender essa palavra aqui. Quando a gente vive no espírito, pessoal, quando a gente vive no espírito, a tentação, ela sempre vai vir. Mas quando a gente vive no espírito, a gente tem as grandes dificuldades, a gente enfrenta as grandes tribulações. Porque se a gente tem fé, então vai vir situações para que a gente venha vencer através dessa fé. Mas se o nosso espírito, se a gente não tem o Espírito de Cristo, então a nossa fé ela passa a ser falha, ela passa a não produzir frutos, a não colher resultados, não é verdade? E ela vai caindo aos pouquinhos, a pessoa vai desanimando. Porque muitas pessoas hoje em dia estão longe da vontade de Deus, da presença da palavra. Por quê? Porque elas cuidaram da fé, elas lutaram pela fé, porém não cuidaram da vida espiritual, não cuidaram do Espírito Santo dentro delas. Então o Espírito se apagou, a fé, por consequência do Espírito, acabou se apagando também. E diz assim, né, vamos voltar para o 9. Vós, porém, não estáis na carne. Jesus nos ensina a que a gente não venha viver pela carne. Por quê? Porque se a gente viver pela carne, vai vir as dificuldades, vai vir as grandes tribulações, vai vir o mundo inteiro para afastar aquela pessoa de Deus. Porque a pessoa não está no Espírito. Quando a pessoa está na carne, ela está dentro da igreja, ela está na carne, o mal faz tudo para arrancar da presença de Deus e afundar ela no mundo. Não é verdade? Claro, se a pessoa estiver dentro da igreja, está na carne, mas não reconhecer que está vivendo no pecado, ela viver uma hipocrisia ali, o mal vai gostar. O mal, ele não vai tirar aquela pessoa dali. Porque ele quer que as pessoas vivem assim, iludidas. Vivem iludidas. Dizendo estar no espírito, na fé, estarem bem, mas quando na verdade estão infelizes, estão tristes e vazios da presença de Deus, pessoal. Então, quando a gente vive pelo Espírito, de fato, se o Espírito de Cristo está em vós, está em nós, então pode vir o que for, a tentação pode ser grande, pessoal. A tentação, as lutas podem ser grandes, e muitas vezes a gente cai, a gente falha, a gente erra, mas o problema não é errar. O problema é se arrepender. O problema é a pessoa ter espírito para pedir a Deus perdão e se humilhar.
e viver o renovo do Espírito Santo. Porém, quando a pessoa abandona a fé, abandona o Espírito, abandona a palavra e vai direto para o mundo, então essa pessoa passa a ser mais difícil. As trevas diante passam a vir piores ainda. Então a pessoa fica mais difícil, com mais dificuldade, ela encontra grandes dificuldades para se voltar para o Espírito Santo. Então, quando a gente está no Espírito, pessoal, pode vir grandes dificuldades, porque vão vir grandes dificuldades. Se já viram para a sua vida grandes dificuldades, desertos, humilhações, frustrações, decepções, várias coisas, o passado tentando voltar, a vida velha tentando retornar. Então, mas quando a gente tem Espírito, quando a gente tem o Espírito de Deus dentro de nós, a gente passa por cima de tudo. A gente passa a vencer todas as situações. E a gente se renova a cada dia, não é verdade? Por que a gente tem esse renovo? Por causa do Espírito. Porque muitas pessoas têm fé, mas nem todas têm o Espírito. O Espírito Santo é como se fosse a confiança. É como se fosse a própria confiança. Porque muitos têm fé para andar por sobre as águas. Mas poucos têm confiança, têm Espírito para quê? Para permanecer nas águas diante de Jesus. E acabam naufragando, confiam na força do braço e acabam naufragando na fé. Mas com Deus isso não é verdade, pessoal. Quando a gente está no Espírito, de fato, a gente vence as dificuldades, a gente vence as lutas e a gente se renova a cada dia. Porque o Espírito Santo, ele renova a nossa fé, ele renova, pessoal, ele restaura a nossa fé. Estamos aí nesse espírito, desse propósito de AR, onde a gente vai reconstruir nossa vida, onde a gente vai renovar, restaurar, restituir aquilo que foi perdido com o tempo, nossa comunhão, nossa vida com Deus. Então, povo de Deus, temos que aproveitar a chance que Deus tem nos dado, a chance pela qual muitos queriam nesse momento, mas não tem tido. Umas não conseguem porque não têm tido forças, e outras já não podem porque já se foram nesse mundo, já partiram, e a maioria está em tormento eterno. Infelizmente, pessoal. Então, essa é a fé, viver pelo Espírito e não pela carne. E Jesus diz, né? Se de fato o Espírito está em vós. Ou seja, tem pessoas, pessoal, que estão dentro da igreja, se dizem servos, se dizem que creem em Deus, que servem a Deus, que buscam a Deus, que estão bem, mas o Espírito não está nessas pessoas. O Espírito não está. E quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Deus, não pertence ao reino dos céus. Ou seja, se você ainda não recebeu o Espírito Santo, se preocupe em receber o Espírito Santo. Não fica preocupado com vida sentimental, não. Não fica preocupado com a sua vida financeira, acima da vida com Deus, não. Não fica preocupado com as coisas desse mundo, acima do Espírito Santo, não. Porque diz na palavra, pessoal, se a gente não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não pertence a Deus. Não pertence ao reino dos céus. Ou seja, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Do que adianta trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, casar, viajar, ser feliz, aparentemente e fisicamente? Do que adianta ter as coisas materiais se o Espírito de Cristo não está em vós? Então não adianta nada, porque você não pertence à justiça, não pertence à salvação. Se porém Cristo ele está em vós, como diz aqui no 10, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Ou seja, o nosso corpo físico ele vai morrer, ele vai perecer nesse mundo. Porém o que está dentro de nós, que é que diz, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ou seja, esse Espírito que está falando aqui, está Espírito com E minúsculo. Então quer dizer que é o Espírito humano. Ou seja, Deus, ele dá vida ao nosso espírito por causa da fé. Por causa da fé que justifica a nossa vida. A fé justifica a nossa vida. A fé
é que mostra de fato em quem temos confiado, porque quem tem fé toma atitude, pessoal. Quem tem fé toma atitude, não fica falando não. Toma atitude, se sacrifica, se entrega. Não fica falando, ah meu Deus, eu tenho fé. Não fica querendo mostrar para as pessoas não. A pessoa que tem fé de fato, ela busca o Espírito. É como se fosse um imã. A fé e o Espírito, eles buscam se encontrar. Eles buscam se encontrar. Porque todo mundo nasceu com fé, mas nem todos nasceram com o Espírito. Na verdade, ninguém nasceu com o Espírito. Quando a gente foi gerado quando a gente nasceu, fisicamente falando, da barriga da nossa mãe, a gente nasceu com fé. Porém, o Espírito não estava dentro de nós. Então, no momento que a fé é despertada, a fé passa a atrair o Espírito. O Espírito, ele passa a querer ansiar o nosso ser por causa da nossa fé. Por causa da nossa fé. Então, pessoal, não temos dificuldades, tribulações, porque eu sei que o Espírito está dentro de vós. Eu sei que o Espírito está dentro de vocês. Então não tenha medo não. Não tenha medo do mundo. Vai vir pecado. Vai vir tentação. Para mim vem, para você vai vir. E já tem vindo para mim, para você, essas tribulações, essas humilhações que diz na palavra. Porque somos criticados pela nossa fé. Somos criticados por algo que a gente faz aqui, algo ali. E muitos não creem. Muitos estão duvidando. Muitos têm sido ignorantes na fé. Têm sido ignorantes no Espírito. Então, pessoal, é pelo Espírito que a gente tem que viver. E como diz a palavra, né? Que os planos de Deus são maiores. Então a gente tem que viver os planos de Deus para a nossa vida. E é isso, pessoal. Viver os planos de Deus. Viver os planos da palavra, o que está escrito aqui. A palavra de Deus, ela tem que estar em nós. É nossa companheira. A palavra de Deus é nossa companheira. Sem a palavra, a gente não pode ter comunhão com o Senhor Jesus. Sem a palavra, a gente não conhece a Deus. A gente não tem que ler, não. A gente tem que ler, meditar, obedecer, praticar. Porque o nosso prazer tem que estar na lei do Senhor. Nosso prazer tem que estar na palavra de Deus. Então, essa é a fé, pessoal. Faça da Bíblia a sua companheira. Faça da Bíblia a sua companheira. Eu quero ler de novo dois pedaços. Olha só o que está escrito aqui. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Está ouvindo bem, pessoal? Vós, porém, Jesus fala para a gente não viver pela carne, mas sim pelo Espírito. Está entendendo, pessoal? Porque tem gente que não tem o Espírito. Então esse tal que não tem Espírito não pertence a ele. E precisa buscar. E tem muitas pessoas que não têm o Espírito de fato, de verdade. E precisa acordar para isso. Então, é melhor... Vocês têm que abrir seus olhos para isso. E mais no 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado. Mas é o Espírito, é vida por causa da justiça. Pense nisso, pessoal. Pense nisso. É o que Deus quis falar comigo. Eu tenho certeza que falou contigo também. Porque eu sei que quando Deus fala, é porque o Espírito ele fala. E é através da boca dos seus servos. E quem crê, meu Pai, vinde a mim. Jesus disse, vinde a mim. Quem tem sede da palavra vai até ele. Então, pessoal, essa é a fé. E agora eu quero orar. Orar por todos os que estão me ouvindo. Orar pelo povo da página Coração na Palavra. Por todos aqueles que têm me ajudado na página. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai abençoar. Para vocês que não conhecem a página, o link é www.coração na palavra, né? Coracão, como eles falam, na palavra, .wordpress, wordpress.com. Eu sei que pode parecer difícil, mas vale a pena acessar esse site. E entre nas redes sociais e digita lá a página Coração na Palavra que vocês acharão a página em si e serão muito edificados também, assim como tem sido edificado esse vídeo. Então eu vou orar agora por todos em nome de Jesus. Espírito Santo, meu Deus, eis-me aqui diante do seu povo, que tem passado por grandes dificuldades, de grandes tribulações, mas eu sei que nada disso, eu sei, meu Deus,
que nada disso é tão grande como a tua presença, é tão grande como o teu espírito, teu poder, que é capaz de me fortalecer e de fortalecer esse povo. Meu Deus, eu creio que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas, meu Deus, vai acontecer na vida dessa pessoa. E eu não quero qualquer coisa não, meu Pai, eu quero algo grande. Faça, meu Deus, produza um milagre na vida do seu povo. Eu te peço. Dai força àquele que necessita de força. Ó Deus, atende a esse povo que me ouve. Que não ouve um mero jovem, meu Pai, mas ouve o teu Espírito que através da tua palavra eles têm crido, meu Pai. Então, Espírito Santo, visita essas pessoas que têm me ouvido, que têm atendido a tua voz. Dai força para essas pessoas obedecer. Espírito Santo, abençoe a página. Eu oro por cada integrante dessa página, por cada alma, meu Deus, sedenta pela tua palavra, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eis aqui, meu Deus, os teus escolhidos. Receba-os em tuas mãos e fortalece a vida de cada um. Pois tudo te entrego, Pai. Aviva. Faça com que a tua grandeza chegue na vida de cada um, meu Pai, que lê, que crê, Senhor, na tua palavra, que tem, meu Deus, obedecido a tua voz. Aqueles, meu Deus, que tem, meu Deus, se edificado em cada palavra que eu falo. Dado ouvidos à sua voz, pois tudo te entrego nas tuas mãos, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, pessoal, e graças a Deus. Nada melhor do que ter o Espírito Santo, ter comunhão com Ele, não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer. Você é grande para Deus. Essa fé pode ser pequena, mas você é muito grande para Deus. Mas, porém, o Espírito tem que estar em vós. O Espírito tem que estar em vós. Então, busque esse Espírito. O Espírito de Deus. Porque Ele que dá a vida para nós. E que Deus abençoe a todos, pessoal. Obrigado pela atenção. E até a próxima oportunidade. Amém, pessoal? Deus abençoe na fé. Em nome de Jesus, pessoal. Amém.